que você traz pra você? Você pensa em morar Cara, fora de novo? olha, não penso. Quando eu voltei pra Jaguariúna, assim, foi. Eu voltei pra cá bem na pandemia que eu falei, né? E aí, com tudo isso que estava acontecendo no mundo, eu comecei a realmente pensar em várias coisas. Política, questionar todas as coisas que estavam acontecendo, né? Querer entender. E aí eu comecei a estudar antroposofia, ler sobre antroposofia, ler sobre a metodologia de ensino da Waldorf, que é bem naturalista. E aí, nesse mergulho, também eu tive um encontro maravilhoso com Paulo Freire, que é um educador aí, todo o nosso processo de alfabetização é dele, mas ele tem muito mais para agregar, mas tem muitas pessoas que lutam contra, principalmente na política, porque ele tem muita ideia, ele é muito voltado para os opressores, então, e ele tem todo um jeito de pensar de fazer as pessoas pensarem em comunidade para mudar as próprias pessoas que vivem essa opressão, entenderem a sua realidade e, a partir desse conhecimento da sua própria realidade, conseguir transformá-las em oportunidade. Então, ele tem tudo isso muito palpável, assim, é muito fácil. Não é fácil a palavra, mas é possível. E aí tem gente, né, que a maioria não quer. Enfim, aí nisso eu fui começando a voltar nas coisas, né, em cada país que eu morei, culturas. Tipo, eu morei em Istambul, que tem uma cultura bem diferente, tem a crença muito forte, o machismo muito forte. Só que em nenhum momento eu sofri desrespeito. É meio polêmico, assim, né? Porque, assim, é, eu, né, quando a gente fala de feminismo, eu estava num país diferente, com uma cultura diferente, eu sabia que, por exemplo, eu ia até a academia, ia com roupa de ginástica, mas não ia com micro shorts e Sim, top. Ia com roupa de sim. ginástica Porque você normal. estava inserida numa Porque, cultura exatamente, diferente. e aí tava o homem com a mulher dele só Uhum. aparecendo o olho. Eu não queria ser um motivo, né? De desrespeito também. Cada um veste a roupa que quer, tudo bem, mas eu tenho que respeitar. Pra mim, a Sim, Isa vivendo em outros lugares, eu sempre procurei respeitar o lugar da outra mulher, com independente de certeza. qualquer coisa, independente dessa revolução que a gente quer causar, assim, que a gente busca para, né, para evoluir, para a mulher entender realmente que isso é um problema dos homens e não nosso, a gente não tem que carregar culpa nenhuma de nada, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é um processo, né? E ele é um processo que a gente tem que cuidar, e com cuidado, e com calma, né? Uma construção Não é uma de coisa do dia pra anos, noite. crença, que as Sim. pessoas se apegam, então tem tudo isso. E aí nisso, assim, eu nunca sofri um assédio lá, um desrespeito, nada, entendeu? Porque não tinha essa. E usando roupas, assim, calça jeans, que não eram da Da religião vestimenta. de. Não era uma burca, não andava de burca, andava normal, como eu ando aqui, mas respeitando as mulheres. Enfim, então não teve nada dessas coisas. E aí eu voltei e comecei a pensar, tipo, nos Estados Unidos, assim, morando em Nova York, lá é uma diversidade de pessoas, né? De culturas em um lugar só, em um ambiente só. E é um ambiente onde as pessoas são muito livres, são muito elas, é muito livre de julgamento. O que está vestindo, não tem essa coisa que tem ainda aqui. Então as pessoas são elas assim, é uma liberdade maravilhosa. Então essa troca ela é muito pura, muito livre. Então eu comecei a prestar atenção, por exemplo, os japoneses. Os japoneses, o que que eles têm, né? O que que todos têm em comum, japoneses, falando de cultura? Cara, eles são extremamente honestos. Eles conseguem
usar o seu potencial 100%. Tudo que eles fazem perfeitamente. E aí eu fui procurar sobre educação no Japão. E aí você vê que tudo isso é ensinado. Que até os 7 anos de idade, eles trabalham todo esse desenvolvimento da personalidade da criança. Não ensina o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ensina essa parte racional. Eles cuidam desse outro processo. Então, é possível a gente utilizar, pegar o que é de bom de cada lugar. Então, eu comecei a linkar tudo que era de conhecimento didático com vivências dessas pessoas que eu conheci ao redor do mundo todo, de diferentes culturas, e também o que eu tive como experiência minha. Legal. Né, vivendo ali naquela região, porque o ser modelo, assim, a gente não chega num lugar turistando, a gente não vai para pontos turísticos, Você chega para viver como se fosse aquele adolescente local que sai para a vida adulta ali, meio que jogado para a vida adulta. Então a gente tem que conhecer a Alemanha, foi através de mapa, era na raça, era se perder, se achar, se comunicar, mesmo sem falar a língua. Então era todas as trocas assim eram muito intensas mesmo. Então eu trouxe mais ou menos tudo que eu vi assim no lugar, por exemplo, organização, saúde, o que funciona nesse lugar, o que não funciona, o que a gente pode usar, privatização ou não privatização. E aí você vai meio que utilizando disso para conseguir entender mais ou menos todo o mecanismo do nosso próprio país, que é assim, um caos, distribuição de renda. Em Nova York, por exemplo, a gente pega o Brooklyn, eu morava no Brooklyn, ali em Greenpoint, já morei em Manhattan, já morei em vários lugares lá. Mas assim, morando no Brooklyn, eu percebi muitas coisas legais. Por exemplo, mão de obra. É super valorizada. Ali, essa região, ela foi construída por artesãos. Então, por exemplo, você quer comprar uma roupa feita manualmente, você vai pagar o valor, sabe, desse trabalho manual. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você quer fazer a mão e o pé, você vai pagar. É o trabalho dessa pessoa, é o tempo dela, né? Então, você paga bem mesmo. Pedreiro, pintor, chaveiro, nunca quebro uma chave, eu esqueço uma chave, porque o que eu já deixei, tipo, 300 e poucos dólares para abrir a porta da sua casa, entendeu? É a valorização do ser da mão humano, de né? obra. E o que acontece? Uma distribuição de renda mais equilibrada. Então, a manicure, o bartender, todas essas mãos de obras desqualificadas, elas também têm oportunidade de ter uma vida boa, o que é totalmente oposto no Brasil. Sim. Infelizmente, e é a maioria, né? A mão de obra não qualificada aqui continua sendo a maioria, e as pessoas estão preocupadas com o piso salarial, quando a maioria dos brasileiros não tem nem o básico.